Olá, eu sou Renata Coutinho Pereira, residente de segundo ano na Medicina Preventiva e Social da Unicamp. Meu orientador é o professor Dr. Gustavo Tenório Cunha e o título Cannabis e Saúde Coletiva. O problema: como lidamos com a questão da cannabis na atualidade? O que há é a perpetuação de uma narrativa proibicionista, medicalizante e criminalizante baseada na lógica hegemônica do poder biomédico. Objetivos: geral, analisar relações existentes entre a política de guerra às drogas, a cannabis e a saúde pública, como contribuição à proposição de medidas de promoção e proteção da saúde e prevenção de agravos relacionados àquela política, que é a de drogas, específicos. Discutir a historiografia da política de guerra às drogas, relacionar a guerra às drogas à política de saúde e resumir achados e evidências científicas publicadas sobre a cannabis na perspectiva da saúde pública. A hipótese é: a inclusão da cannabis na política de guerra às drogas causa mais prejuízos do que benefícios à sociedade. Esse asterisco aí é porque, na verdade, essa inclusão é na lista de substâncias proscritas da Anvisa, portanto, se torna escopo da guerra às drogas. Metodologia é uma pesquisa bibliográfica, entre os livros lidos está o Maconha, 1958, do Ministério da Saúde, o Direito Penal da Guerra às Drogas, do juiz Valois, Indignos de Vida, do delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Orlando Zacconi, além de artigos, publicações. Também se lança mão do método indiciário para análise narrativas, estudado e utilizado pelo historiador italiano Carlo Ginzburg, possibilita interpretar a realidade, algumas vezes opaca, em busca de características que são menos vistosas, de indícios que permitem decifrá-la e compreendê-la. A historiografia. Em 1830, a lei do Pito do Pango foi uma lei municipal do Rio de Janeiro, multa para vendedores e 3 dias de reclusão para usuários. Essa lei falava aí da palavra escravos. Hoje em dia, se a gente fizer uma analogia, ainda continua prendendo os mesmos corpos pretos, mesmo tendo mudado o que estava escrito na lei. Em 1915, José Rodrigues Doria levou para o segundo Congresso Científico Pan-Americano em Washington seu texto, Maconha, Efeitos e Males do Vício. Ele era professor de Medicina e de Direito na Faculdade da Bahia, ele era deputado federal e militante eugenista. Em 1924, o Dr. Pedro Pernambuco Filho, na segunda Conferência Internacional do Ópio em Genebra, pediu, fez aí com que se criminalizasse a maconha. Segundo o professor Elisaldo Carlini, no texto A História da Maconha no Brasil, ele disse, o Pedro Pernambuco, que a maconha era pior do que o ópio. Em 1938, Getúlio Vargas nacionalizou essa lógica de criminalização da maconha, fez a Lei de Fiscalização de Entorpecentes. Em 61, as Nações Unidas fez a Convenção Única sobre Entorpecentes. Em 72 teve uma emenda e aí já estava na lógica da guerra às drogas realmente declarada por Nixon. Valois diz: o importante é parar de matar. Parar de seguir uma política irracional que contamina todas as demais atividades políticas e sociais de mais irracionalidade. As drogas já estão liberadas, são encontradas em qualquer esquina, sujas e misturadas. Descriminalizar é regulamentar, controlar a pureza, a venda, a produção, permite mais investimento em saúde, educação, principalmente segurança pública. Aumenta arrecadações, a gente tem visto isso com o progresso das descriminalizações pelo mundo. Zacconi, no início logo do seu livro, diz: nos 20 países que ainda mantêm pena de morte em todo o planeta, foram executadas 676 pessoas no ano de 2011. A China não liberou as informações. E no mesmo período, somente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, portanto em 2011, foram 961 mortes a partir de ações policiais. Portanto, só nesses 2 estados se matou 42% a mais do que os 20 países que ainda têm pena de morte. Taylor e associados, em 2012, fizeram um inquérito na Escócia com 292 médicos especialistas, dos quais o resultado foi: a heroína foi considerada a mais nociva e a cannabis a menos nociva das substâncias estudadas. O álcool foi classificado como a 4ª substância mais nociva. E diz que a classificação de danos das 19 substâncias vistas não correspondem à classificação A, B e C da Lei de Drogas. Ainda diz que esses resultados podem depois ser usados para revisões legais e ajudar a moldar políticas e práticas de saúde pública. Bennett e associados, em 2020, fizeram um inquérito na Alemanha com 101 médicos especialistas em abuso de substâncias e os resultados foram: drogas ilícitas como metanfetamina, heroína, cocaína,
e também o álcool foram considerados particularmente prejudiciais. Cannabis está na faixa intermediária, junto com benzodiazepínicos e ketamina. E, como o texto anterior, o estudo anterior, as leis atuais são incongruentes com as classificações dos danos morais e associados em 2022 fez um estudo transversal de amostra não probabilística de 7.405 adultos brasileiros, 89,4% dos quais usuários de maconha, 10,6% não usuários. Eles responderam a uma pesquisa com dados demográficos, uso de maconha e outras substâncias. Disso se aplicou escalas padronizadas para avaliação da qualidade de vida, bem-estar subjetivo, ansiedade e depressão. Os maiores scores de qualidade de vida foram observados entre os usuários habituais de maconha, seguido pelos ocasionais. Não usuários e usuários disfuncionais tiveram scores menos favoráveis. Já as medidas subjetivas de bem-estar foram maiores entre os usuários habituais e ocasionais do que entre não usuários, enquanto os usuários disfuncionais realmente foram os mais afetados. O livro de 1958 do Ministério da Saúde, desde as suas primeiras páginas, já deixa bem claro do que é que se trata a criminalização da maconha. Não é um problema nacional, é um problema mundial, não é um problema novo, ele se perde no horizonte do tempo, mas está aí ele desafiando a todos nós que cuidamos da eugenia da raça. Não se fala de cuidado, não se fala de promoção de saúde, prevenção de agressão, se fala de eugenia. Abaixo ele continua, procuremos defender estes infelizes, está falando dos pretos. Como defendemos criança do mal que ameaça sua ignorância? Defendendo com um caveirão, com um tiro de fuzil, né? Com guerra às drogas. No Nordeste, ainda continua aqui, a maconha se opôs diametralmente ao fumo. Maconha para negro, tabaco para o senhor branco. Gilberto Freire vai ao ponto de afirmar que a de ambas assegurava a estabilidade dos senhores no período de ociosidade. E diz, parece que os senhores da cultura de café ou mineração em São Paulo e Minas não tinham a mesma tolerância para o hábito de seus escravos, sujeitos a um regime de trabalho mais duro e contínuo. E eles diziam ainda, era um provérbio aí de Minas, maconha em pito faz negro sem vergonha. Não havia circulação desse provérbio nos engenhos do Nordeste. Aí o livro continua falando aí em prol da eugenia, pela coletividade, cruzada de benemerência em defesa da eugenia, da nossa gente, cujo papel primário lhe cabe são as classes armadas. Aí é difícil a proibição do uso da diamba, por mais severa que sejam as leis. A gente consegue ver hoje, né? 2022. 2023. E por isso julgamos que as providências a serem oficialmente postas em prática devem chegar aos extremos, e elas chegam com uma firmeza inabalável. Trata-se da eugenia, da pureza da raça, é disso que se trata, e a gente está falando de um livro do Ministério da Saúde. Ao governo federal cabe a ingrata tarefa salvadora da coletividade de não deixar que caia a moral da nossa gente. Para eles, aí é a mistura com negros, pretos, enfim. Associação de classe com boa propaganda que belo esteio para a eugenia social. Saúde pública pelos médicos civis e militares terá fiscalização e providências. A raça preta, selvagem e ignorante, resistente e mais intemperante, se, em determinadas circunstâncias, prestou grandes serviços aos brancos, seus irmãos mais adiantados em civilização, dando-lhe pelo seu trabalho corporal fortuna e comodidades, estragando o robusto organismo no vício de fumar erva maravilhosa. Ainda fala aqui, além do crime da escravidão, de que a fortuna e a comodidade dos brancos, que inclusive se perpetuam até os dias atuais, são, na verdade, dos negros, que foram apropriadas. Então, roubadas pelo seu trabalho corporal foi que deram as fortunas, e todo mundo sabe disso. Charles Eloy, no seu artigo Rachixes na África, das margens do Mediterrâneo até o Cabo da Boa Esperança, é vulgar o emprego da cannabis indica. E aí eu coloquei aqui nesse Google Maps do Estreito de Gibraltar, que está nas margens do Mediterrâneo, até o Cabo da Boa Esperança, para a gente ver que, na verdade, está falando que é vulgar o emprego da cannabis em toda a África. A política de drogas atualmente vigente no Brasil tem suas origens alicerçadas na supremacia branca e no higienismo do negro. É a pior política de drogas do mundo, segundo o Global Drug Policy Index de 2021. Inclusive pior do que os países onde tem pena de morte. A cannabis é mais segura e menos nociva do que o álcool. Os gastos com políticas de segurança em 2021 foram maiores do que com as políticas de saúde no mesmo ano. Os conceitos da saúde coletiva devem ser operacionalizados na prática: protagonismo, corresponsabilidade, autonomia, indissociabilidade entre atenção e gestão e transversalidade. O país mais diverso do mundo ainda desconhece suas potências por introjeção e reprodução da banalidade do mal.
marcas profundas da nossa história escravagista. É bastante evidente o caráter segregacionista da sociedade brasileira. Estando ciente, portanto, compreendemos que a eugenia e o preconceito estão fundamentalmente dentro das políticas. A gente consegue ver esse caráter segregacionista olhando para o lado. Anvisa. Atualmente, na lista da Anvisa, tem 445 produtos à base de cannabis liberados para comercialização. De 2015 a 2022, fomos de 0 para 5 mil médicos escritores. Estudiosos e cientistas procuram ampliar seus conhecimentos técnicos, mas existe aí uma cooptação pela indústria farmacêutica porque a gente está falando de um mercado bilionário. Potencialidades. Pode ser usado na dor crônica, que é a média nacional, 45,59%. Pode ser usado no Alzheimer. A partir de 65 anos, a prevalência é de 11,5%. 3 milhões de pessoas vivem com autismo em média no Brasil, podem ser beneficiados. E aqui, o cannabis é uma planta medicinal. E por isso, a sua descriminalização e legalização avançam no mundo e são necessárias, mesmo com algumas limitações. Por exemplo, algum efeito adverso ou que algum paciente não responda como a gente queira ao tratamento. Ela é segura, não existe overdose. Segundo a cartilha Os Riscos do Uso da Maconha e sua legalização do ano passado, lançado pelo Ministério da Cidadania, no primeiro semestre de 2020 foram apreendidas 1.000 toneladas de drogas no Brasil, sendo que 968 toneladas foram de maconha, portanto, 96,8% das apreensões da política de drogas. O editorial do The Lancet 2001, a tradução livre, diz: é tempo da América ultrapassar sua cruzada moral e adotar uma abordagem de saúde pública ao problema de abuso de substâncias. Uma abordagem que tem chance de ser muito mais exitosa e certamente mais humana. Hoje no mundo, já regularam o uso adulto 21 dos 50 estados dos Estados Unidos, além de Canadá, Uruguai, México, Luxemburgo. Essa foto aqui da direita são balinhas de THC, 40 mg cada uma. Aqui em cima um brownie de CBD e THC. Aqui do lado um juice, só com CBD, todos eles foram comprados livremente, sem prescrição, lá nos Estados Unidos. Mesmo nos estados dos Estados Unidos, onde não é regulado o uso adulto, ou seja, fumar, andar no meio da rua, fazer o que quiser, o CBD é livre, não precisa de prescrição médica, também na Espanha, etc. Consequências. O desconhecimento dos técnicos sobre os potenciais terapêuticos da cannabis. A maioria dos médicos, a maioria dos profissionais de saúde não conhece e ainda tem um tabu, tem medo. Encarceramento em massa após a aprovação da Lei 11.343 de 2006. Houve um aumento de 600% da população carcerária feminina e 500% da população carcerária masculina de 2000 a 2020, sendo que 60% das mulheres são por crimes relacionados à lei de drogas e 30% dos homens. Alterações negativas de indicadores de saúde, oposição da atual política de drogas na concepção e resultados aos princípios e diretrizes do SUS. Pensando que a lógica da criminalização da cannabis partiu de um movimento eugenista, é fundamental que seja reavaliado. Conclusão: necessário reconhecimento das nossas questões sociais. O Brasil foi alicerçado numa mentira, num mito de democracia racial que nunca houve. O que existe é um silenciamento do sofrimento do povo negro. Existe uma necessária reparação ao povo negro. A descriminalização e regulamentação seria um passo no sentido da abolição. Essa é a notícia dessa semana. Connecticut cancela quase 43 mil condenações por maconha. Necessária interrupção da guerra às drogas. A motivação econômica foi fundamental para o desenvolvimento do paradigma proibicionista no início do século XX e hoje, para sua manutenção, mesmo com seus desastrosos efeitos, principalmente sobre as classes sociais mais desfavorecidas. As sugestões são que a Anvisa retire a cannabis da lista E de substâncias proscritas e o THC da lista F, que o SUS faça a educação de seus profissionais, que a gente comece a utilizar de fato essa tecnologia, participação popular, então compreender aí o que é que as pessoas estão falando, o que é que as pessoas sabem, levar em conta seus conhecimentos, farmácias vivas de tipo 1, 2 e 3 com cannabis, etnobotânica e etnofarmacologia, levar em consideração a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. As universidades têm que colocar em prática a Lei 10.639 de 2003, com a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Os estudos científicos com metodologias livres de viés eurocentrados ou de seleção. Muitos estudos têm péssimas metodologias que fazem comparativos de cannabis com nada. Aí diz, quem usa cannabis tem mais chance de desenvolver X ou Y. Compare com álcool, que está aí livre. Entende? Existe uma introjeção e uma reprodução
Ensino acerca da cannabis, dos canabinoides e do sistema endocannabinoide dentro das faculdades. As referências bibliográficas. Muitíssimo obrigada. Esse QR Code dá acesso ao PDF de toda essa apresentação. Aqui está o meu e-mail e essa frase de Engels para terminar. Mudando condições de existência animais por condições de existência realmente humanas, tornando-se senhores de sua própria organização social, as forças sociais criadas pelos próprios homens como seres plenamente conscientes do que vão saber, sabendo as causas sociais que porão em movimento, a humanidade sairá por fim do reino da fatalidade para o reino da liberdade. Nada do que a gente vive hoje é fatalidade, é tudo planejado. A imagem é de Alefrata, é a marcha da maconha linda e maravilhosa em São Paulo no ano 2019 e a faixa diz: para o povo vivo e livre, legalize. Quem quiser entrar em contato, sinta-se à vontade, muitíssimo obrigada.